povo, começa-se a nossa aula de hoje. Eu vou falar para vocês sobre instrumentos ópticos. O que são instrumentos ópticos? São equipamentos que fazem uso de luz, lente e espelho, ou só lente, ou só espelho, ou lente, luz e espelho, tá? Isso são instrumentos ópticos. Até mesmo prisma, né? Pode usar lente, prisma, espelho, pode usar prisma e lente, prisma e espelhos. Isso são componentes ópticos, tá? São instrumentos ópticos. Eu vou mostrar os mais comuns, tá? E as propriedades assim que exigem um pouco da ótica que eu mostrei para vocês até agora, tá? Eu vou mostrar os mais simples, que é o que exige o conhecimento da nossa ótica que a gente tem até agora. Essas propriedades de imagem, objeto, raios notáveis. É isso que eu vou mostrar para vocês. Os instrumentos ópticos que eu vou mostrar para vocês são os que precisam de lente ou de espelhos, de uma lente, duas lentes, tá? E o que eu vou mostrar para vocês são esses aqui, ó. Vou mostrar para vocês como funciona uma luneta astronômica, uma luneta usada para ver planetas, satélites, estrelas. Vou mostrar para vocês como funciona uma lupa, tá? Essas lupas aqui de aumento. Como que funciona uma câmera fotográfica com relação à sua ótica. Um reprodutor de slide. Uma luneta terrestre, são aquelas lunetas utilizadas principalmente, você vê em filme de pirata, né? Para ver distante. Basicamente, mais ou menos como funciona o binóculos também, né? Mas isso aqui é uma luneta terrestre. O olho humano, a física do olho humano eu já mostrei para vocês, mas o olho humano também é considerado um equipamento, um instrumento óptico, já que ele funciona a partir de lentes. E vou mostrar para vocês também como funciona o microscópio. Beleza? Então, esses são os instrumentos que nós vamos abordar. O olho humano não vou abordar, porque já abordamos na aula passada. Eu vou abordar esses instrumentos no geral aqui. Beleza? Então, vamos lá. Os primeiros instrumentos que eu vou mostrar são aqueles que precisam de uma única lente para funcionar. Tá? O primeiro instrumento que precisa de uma única lente é a câmera fotográfica. Beleza? Então, a câmera fotográfica ela possui uma lente aqui na frente. Essa lente é uma lente convergente. Beleza? Então, isso aqui é uma lente convergente. Como que vai acontecer o processo aqui? A luz vai entrar aqui por essa lente, beleza? E ela vai ser focalizada na parte de trás aqui, onde estaria o filme, ou onde vai ser gravada essa imagem, beleza? Então, os raios de luz passam por essa lente convergente e ele é focalizado na parte de trás da câmera, onde está o filme ou onde estão os componentes que vão gravar essa imagem. Então, é assim, basicamente, que funciona uma lente. Tá? Você tem aqui a distância do objeto, que é o P, a distância da imagem, que é o P', e essa lente funciona com uma distância focal. Beleza? E como você precisa projetar essa imagem em algum lugar, então essa imagem tem que ser real. Beleza? E essa lente e essa câmera, ela fornece uma imagem invertida e menor. Beleza? Então, essa lente convergente, ela proporciona uma imagem invertida e menor. Então, o objeto, para ele ter uma boa funcionalidade aqui, ele tem que estar depois do foco. Lembrando que para formar uma imagem real e invertida e menor, real, invertida e menor, o objeto está antes do ponto antiprincipal. Está muito longe do ponto antiprincipal. Tá? Está bem distante. Está no mínimo 2 vezes depois do foco, da distância focal. No mínimo 2 vezes a distância do foco ele precisa estar para formar uma imagem real, invertida e menor. Tá? Então, a câmera fotográfica ela funciona com uma lente convergente, onde o objeto está depois do ponto antiprincipal dessa lente. E aí aqui atrás é formado uma imagem real, invertida e menor. Beleza? Então, assim funciona uma câmera fotográfica. O reto projetor, ele também funciona basicamente com uma lente, também convergente, onde aqui você coloca o objeto
entre o foco e o ponto antiprincipal. Porque a ideia da imagem aqui é produzir uma imagem real, invertida e ampliada. Beleza? Então, o que você faz para deixar essa imagem real, invertida e ampliada? Aqui dentro, nesse retroprojetor antigo, você colocava figurinhas. Tá? Você colocava aqui umas figuras, por onde passavam a luz, passavam por essa lente, essa luz era projetada num telão ali na frente. Então, toda imagem que tem que ser projetada, essa imagem tem que ser real. Então, o retroprojetor, uma câmera fotográfica, ela funciona a partir de uma imagem real. Beleza? As figurinhas que vocês colocavam aqui, elas tinham que estar de ponta cabeça. Então, a imagem, o objeto aqui era colocado de ponta cabeça, então a figurinha atrás dele era apontada de ponta cabeça. E essa distância tem que ser entre o foco e o ponto antiprincipal, porque você quer produzir uma imagem real, invertida e maior. Então, você deixa ele de ponta cabeça para quando a imagem for projetada estar em pé. Porque a imagem tem que ser invertida, então você deixa o objeto de ponta cabeça, ele vai ser projetado em pé. Porque a imagem é real, invertida e maior. Beleza? Então, aqui é a distância da imagem, a distância do objeto e aqui a distância focal dessa lente. Também uma lente convergente. Então, tanto a câmera quanto o retroprojetor funciona à base de uma lente convergente. Beleza? Só que a distância da câmera está depois do objeto com relação à lente da câmera, está depois do ponto antiprincipal. E do retroprojetor, o objeto tem que estar entre o foco e o ponto antiprincipal. É assim que funciona, essa é a diferença principal entre uma câmera e um retroprojetor. Beleza? O outro equipamento que funciona com apenas uma lente é a lupa. Beleza? Então, a lupa, o que você quer fazer com a lupa? Você quer pegar um objeto, ampliar ele e deixar ele com a mesma orientação. Então, você quer uma imagem maior, certo? E direita. Para eu conseguir uma imagem maior e direita, o meu objeto tem que estar entre o foco e o vértice da lente, o centro da lente. Então, quando eu for mexer essa lupa, para eu conseguir ver a imagem do jeito que eu quero, eu tenho que deixar o objeto antes do foco. Tá? Então, ele tem que estar entre o foco e o vértice. Porque daí eu consiga fazer uma imagem ampliada, uma imagem maior e direita. Só que, em contrapartida, essa imagem ela é virtual. Então, uma lupa, ela fabrica uma imagem virtual, direita e maior. Tá? Então, esse componente aqui, ó, você pode ver que a imagem aqui é direita e maior. Então, para ser direita e maior, a imagem é virtual. Então, basicamente, o que muda de uma câmera, da lente da câmera fotográfica para a lente do retroprojetor e da lente da lupa, basicamente o que muda é a distância que está o objeto. É onde você quer colocar o objeto. Tá? E, consequentemente, cada uma ali dessas lentes vai ter um foco próprio para ser melhor utilizado. Beleza, meu povo? Então, esses são os equipamentos que a gente utiliza com apenas uma lente. Então, agora eu vou falar dos instrumentos que vão possuir duas lentes. Beleza? Então, agora nós vamos ter esses componentes que possuem duas lentes, que no caso é o telescópio astronômico, a luneta astronômica, a luneta terrestre e o microscópio. Eu vou mostrar como funcionam esses três equipamentos. Tá? E como eles possuem duas lentes, para a gente diferenciar uma lente da outra, nós temos o seguinte: temos a lente que fica mais próxima do objeto e temos a lente que fica mais próxima do seu olho. Tá? A lente que fica mais próxima do objeto, que é a lente mais distante aqui, ela é chamada de lente objetiva, porque fica perto do objeto. Beleza? E a lente que fica mais próxima do olho é chamada de ocular. Então, você tem a lente objetiva, que é a lente que fica mais perto do objeto, e temos a lente ocular, que fica mais perto do olho. Tá? Então, esses são instrumentos para diferenciar as duas lentes. A ocular fica perto do olho e a objetiva fica perto do objeto. Beleza? Tanto a luneta astronômica, quanto a terrestre e quanto o microscópio, ela possui uma ocular e uma objetiva no mínimo. Tá? Tem os equipamentos mais avançados que possuem várias lentes.
Tá? Mas no caso, nós vamos estudar a básica. Aqui possui um objetivo e um ocular. Tá legal? As lentes, então aqui eu vou mostrar para vocês agora a luneta astronômica, que funciona basicamente do mesmo jeito que a luneta terrestre. Tá? O que muda basicamente é a lente, né? Até a distância máxima que você quer ver. Mas o funcionamento dentro delas é basicamente o mesmo. Beleza? Vamos ver como funcionam aqui. Então aqui nós temos, imagine isso aqui, tá? Essa luneta. Aqui nós temos a objetivo e na parte de trás temos a ocular, que fica mais próximo do olho. Tá? Então aqui estão as duas lentes, a objetiva e a ocular. As duas lentes são convergentes. Beleza? Então, numa luneta astronômica, você usa duas lentes convergentes. Legal? E o que vai acontecer? Ó? O objeto ele vem de uma distância muito longa. Ele vem de uma distância muito longe. Ele vem de muito longe. Quando esse objeto ele vem de muito longe, nós dizemos que todos os raios que chegam aqui nele, eles vão chegar paralelos. Se eles chegam paralelos, eles vão ser projetados no foco, na distância focal. Beleza? Então, numa luneta astronômica, a imagem feita pela objetiva está exatamente no seu foco. Então, ó, os raios vêm e a imagem é projetada aqui em cima do foco da objetiva. Então, esse F ob aqui é o foco da objetiva. Então, para uma luneta, a lente objetiva, ela faz a imagem ficar em cima do foco da lente objetiva. Beleza? Então, numa luneta astronômica e na terrestre, a lente objetiva gera uma imagem exatamente em cima do seu foco. Então, aqui está a imagem provocada pela objetiva. Beleza? A ocular, ela vai usar essa imagem da objetiva como objeto. Então, essa imagem da objetiva é o objeto da lente ocular. Então, aqui, ó, o objeto real está lá longe, distante, passa pelo objetivo e ele produz essa imagem 1. Essa imagem 1 é usada de objeto para a lente ocular. Então, o foco dessa objetiva, ela tem que estar, esse foco do objetivo, ela tem que estar entre o foco e o vértice da ocular. Tá? Então, para você fabricar essa luneta astronômica, você tem que colocar uma lente objetiva, onde o foco dela vai estar entre o foco da lente ocular e a lente ocular. O foco tem que estar entre essas duas distâncias. Em qualquer uma dessas posições tem que estar esse foco. Beleza? Esse foco não pode estar aqui, não pode estar aqui. Esse foco tem que estar exatamente aqui, para que funcione como uma luneta. Então está aqui a luneta, a imagem da objetivo. E essa imagem do objetivo funciona como objeto para ocular. Então essa imagem, quando você olhar para essa ocular, essa imagem vai ser projetada aqui. Como ela está entre o foco e o vértice, ela vai ser virtual, direita e maior. Então você vai ver essa imagem que é projetada pequenininha aqui, ela é ampliada para cá. Então o que você vê é essa imagem aqui. Então na verdade quando você olha para a luneta, você está vendo a segunda imagem. Você não vê a primeira imagem, você vê a segunda imagem. Então você vê a imagem da imagem. É isso que você vê na luneta. Todas as lentes de todos os instrumentos com as duas lentes, é isso que você vai ver. Você vai ver a imagem da imagem. Beleza? Isso para um sistema simples, tá? Isso para um sistema simples. Então, quando você olhar um planeta, para uma luneta dessa, você vai ver esse planeta de ponta cabeça, tá? Porque a imagem dele vai ser invertida. Então, se o planeta está assim, você vai ver ele invertido. Mas para você tanto faz, porque o planeta normalmente é uma esfera, né? A única coisa que você tem que entender é que o polo de baixo, na verdade, ele está lá para cima. Você tem que saber que a imagem está invertida. Existem uns componentes oculares que vão deixar essa imagem em pé, mas aí o sistema é um pouco mais complexo, não cabe aqui a gente discutir ele. Tá legal? Então, o importante para a gente é vocês entenderem esse mecanismo. Tá? Uma coisa importantíssima aqui sobre uma luneta astronômica ou até mesmo a terrestre é que você precisa ter uma distância aqui exata entre essa lente objetiva e essa lente ocular.
Qual que deve ser essa distância D exata? Essa distância, ela tem que ser igual à distância focal do objetivo, que é essa distância aqui, focal do objetivo, mais a distância do objeto da ocular, ou seja, a distância do objeto da ocular é essa distância da imagem até a ocular. Então, basicamente, para que isso funcione como uma luneta astronômica, a distância entre as duas lentes tem que ser igual à distância focal da objetiva mais a distância do objeto para a lente ocular. Ou seja, tem que ser essa distância mais essa aqui. Tá? Então, essa aqui é a propriedade da distância entre a objetiva e a ocular de uma luneta astronômica ou até mesmo terrestre. Beleza? Então, o importante é que vocês entendam esse sistema aqui, ó. Tá? Que essa distância tem que ser igual à distância focal da objetiva mais a distância do objeto para a ocular. A distância do objeto ocular é isso aqui, ó, a distância da imagem 1 até a lente ocular. Beleza? Então, essas são as propriedades de uma luneta. Tá? É assim que funciona lá dentro de uma luneta, que vê planetas e tal, até mesmo as terrestres para ver objetos distantes. Então, agora vamos ver o microscópio. Tá? O microscópio ele também funciona com duas lentes, uma objetiva, que fica perto do objeto, e outra ocular. Então, o que diferencia um microscópio de uma luneta? Beleza? O que vai diferenciar uma da outra? Primeiro, para um microscópio, o objeto não está muito longe, o objeto está mais perto, ele está bem aqui, está bem próximo. Beleza? Então, a primeira propriedade do microscópio. O objeto ele tem que estar entre o ponto antiprincipal e o foco da lente objetiva. Então, quando você vai controlar ali um microscópio, você vai controlar essa altura e você também controla essa distância aqui. Então, você controla a distância da objetiva e a distância do ocular. O objeto, a lâmina que você coloca aqui no seu microscópio, ela tem que estar exatamente entre o ponto antiprincipal e o foco da objetiva. Então, você fica regulando essa altura para você conseguir encaixar o objeto nessa distância aqui. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade já diferencia de uma luneta de um microscópio. A distância do objeto. Para a luneta, o objeto está lá no infinito. E para o microscópio, o objeto tem que estar exatamente nessa distância, entre o ponto antiprincipal e o foco da objetiva. Beleza? Com ele sendo colocado aqui, você vai ter uma imagem real, invertida e maior. Então, aqui você já consegue ampliar essa imagem. Só pela lente objetiva. Você já amplia ela uma vez. Então, aqui você vai ampliar ela, beleza? E você vai ter essa imagem 1 sendo projetada aqui, ó. Tá? Nesse ponto 1. Então, aqui está a imagem 1. Essa imagem 1, ela tem que ser projetada entre o foco e o vértice da objetiva. Então, é por isso que você regula também essa distância. Então, primeiro você regula a distância da objetiva, que vai fazer essa imagem, para colocar o objeto nessa distância. Então, o objeto ele não se mexe, quem se mexe aqui é o objetivo fica se mexendo. Aí você consegue colocar, encaixar ele nessa distância. Aí você vai ter essa imagem real, invertida e maior. Aí depois você regula essa distância aqui da ocular. Fica regulando essa distância da ocular. Para que a imagem da objetiva ela esteja entre o foco e o vértice da lente ocular. Então você regula essa distância também para que a imagem esteja aqui. Essa imagem ficando entre o foco e o ponto e a ocular, ele vai gerar uma imagem virtual, direita e maior. Então, essa imagem que você já ampliou uma vez, com essa lente você amplia um pouco mais. E você tem aí um objeto que vai ficando grande cada vez mais. Então, você já vai ter uma imagem maior e depois você vai ter uma imagem maior ainda. Você amplia essa imagem 2 vezes. Tá? De 2 maneiras diferentes, não 2 vezes. Tá? 2 maneiras diferentes. Pela objetiva e pela ocular. Então, você dá 2 ampliações a esse objeto. Beleza? A propriedade da distância entre a objetiva e o ocular, essa distância D aqui, ó, ela tem que ser igual à distância da imagem formada
pela objetiva, que é o P' da objetiva, mais a distância do objeto para o ocular, que é o P, que é a posição P da ocular. Então, essa distância D, ela tem que ter este tamanho aqui, que é P' mais P da ocular. Então, é P' da objetiva mais o P da ocular, isso dá a distância entre as duas lentes. Então, essas são as propriedades do microscópio. E tanto a lente objetiva quanto a lente ocular, elas são lentes convergentes. Então, aqui todos os instrumentos ópticos que eu mostrei para vocês são compostos por lentes convergentes. Câmera fotográfica, retroprojetor, lupa, luneta, microscópio, todos eles são compostos por lentes convergentes. O que muda entre eles é a distância onde vai estar o objeto e o número de lentes. Beleza? Mas, no geral, são esses os instrumentos ópticos. E todos esses instrumentos ópticos, essas equações aqui continuam sendo as mesmas. Elas não mudam. Beleza? Então, sempre você vai continuar com essas equações. Tanto para a lente objetiva quanto para a lente ocular, essas equações aqui estão funcionando. Para a câmera fotográfica, essas equações também são válidas. Para o retroprojetor, essas equações também são válidas. Para a lupa, também são válidas. Beleza? Então, você sempre vai acabar utilizando essas equações. Beleza? Uma fimose é igual a um pau mais uma pelinha. Aí opera e fica menos uma pelinha no seu pau. Você sempre vai utilizar essas equações aqui. Você não pode deixar de utilizar. Beleza, meu povo? Então, esses aí são os instrumentos ópticos.